Olá, voltamos para fazer a leitura de mais uma história inspiradora. Hoje a história é contada pela Ângela Valdomira dos Santos. Ângela Valdomira dos Santos, 51 anos, é mãe, sagitariana, em busca de grandes inspirações para a vida. Assim como as borboletas, gosta de mudar e de ser livre para voar. O arroba dela é agc.gestal, _e_cervicos. Olha que título mais gostoso. As borboletas amarelas. Ela colocou, antes de começar o texto em si, uma frase de Wayne Dyer. Mude o modo que você olha para as coisas, e as coisas que você olha mudarão. Legal. Ao receber a proposta de fazer parte de mais este projeto para uma coletânea tão inspiradora da Reality Books, despertei todos os meus sentidos para poder contribuir da melhor forma possível e buscar um dos que considero mais inspirador e significativo entre tantos exemplos e muitos momentos da minha vida. Talvez alguns leitores se identifiquem comigo, pois falo das borboletas. Tenho amigos que já me confidenciaram algumas experiências com elas. Relataram que, assim como eu, sentem-se inspirados e as consideram mensageiras do mundo espiritual. Sempre tive uma atração fora do comum por elas, mas o entendimento da inspiração veio muitos anos depois. Antes, vou contar um pouquinho da minha história, para que você possa entender por que, entre tantas inspirações, elas se tornaram as mais especiais. Por volta dos 5 anos de idade, eu fui adotada. Poucas memórias tenho de antes disso, mas com a adoção veio a oportunidade de uma bolsa de estudos que eu garantia com boas notas. Por isso sempre fui tão focada nos estudos. O emocional, por outro lado, me causava uma grande dor. Por desconhecer minha origem e não ter esclarecimento algum sobre a minha descendência, eu sentia falta de saber mais sobre minha própria identidade. E isso me trouxe muitas questões pessoais. Busquei na religião e na espiritualidade um significado maior para a minha existência. Desde criança, minha mãe me colocou no grupo de música de uma igreja católica perto de casa, onde meu contato com o cristianismo seguiu até a adolescência. Ainda muito jovem, busquei outros caminhos espirituais, até chegar ao espiritismo e ao entendimento da espiritualidade anos mais tarde. Tive uma vida intensa. Comecei a trabalhar com 16 anos. Me casei com 18. 5 anos depois, tive minha primeira filha, a Cíntia. O meu pai faleceu em seguida e minha mãe no ano seguinte. Bruno, meu segundo filho, veio 3 anos depois. Aqui cabe dizer que a maternidade preencheu um grande vazio familiar e emocional, me revelando uma mulher forte,
e uma mãe atenta e preparada para enfrentar o que fosse necessário. Ser mãe foi uma experiência maravilhosa e um dos primeiros verdadeiros desafios da minha vida. Aprendi muito sobre amor incondicional e o valor de ter e construir uma família, cuidar e ser presente. A formação de laços familiares com os meus filhos fortaleceu mais ainda a minha busca pelo mundo espiritual e o entendimento sobre alguns acontecimentos do meu passado, assim como a minha batalha comigo mesma para encontrar uma harmonia interior. Vivi uma fase cheia de perguntas e questões pessoais, com Deus e o universo. Sabe aquelas interrogações existenciais e os porquês da vida? Aquela conversa íntima que geralmente temos com o nosso Deus? Pois é, essa fase me trouxe muitas inspirações e revelações. Foi de grande crescimento e amadurecimento. É difícil passar por certas experiências de vida e não ter crises de existência. No entanto, descobrimos que aprender a superá-las é o que nos torna mais humanos e mais fortes a cada dia. Minha busca pelas respostas me levou a conhecer a Igreja Messiânica, a vivenciar a espiritualidade de forma intensa e, principalmente, a aprender a cultuar os meus antepassados, até então desconhecidos para mim. Naquela época, comecei a ter algumas experiências por intermédio da minha sensibilidade e influência da leitura e da curiosidade sobre as mais diversas religiões. Uma comunhão com Deus me fortaleceu muito e, por isso, a inspiração para mim sempre esteve associada à espiritualidade. Eu constantemente fui muito focada nas realizações pessoais e isso só se acelerou na minha adolescência e com o falecimento dos meus pais. Eu me coloco em aprendizado contínuo e me desafio a novos caminhos e realizações. Em certos momentos especiais da minha vida, as borboletas estiveram presentes de alguma forma. Apesar do meu fascínio por elas, eu ainda não as associava à fonte de inspiração. O surgimento delas ainda não era tão revelador como se tornaria nos anos seguintes. Tudo à nossa volta passa a ter um sentido especial quando conseguimos observar cuidadosamente, mesmo que apenas por alguns instantes. Sabe a chuva quando cai, molhando as folhas de uma árvore? Aquelas plantinhas nos vasinhos da sala, as gotículas de água respingando numa janela, o cheiro de terra molhada, sentir o vento refrescante numa tarde de descanso, enquanto me balanço deitada numa rede, lendo um livro ou ouvindo uma música. O que dizer sobre as flores do campo? Plantar uma semente e acompanhar o surgimento da primeira flor de um morango. O sorriso de uma criança que todo dia passa e te cumprimenta com um oi. Um cãozinho que vem correndo querendo brincar, cheio de energia e inocência. Aquela conversa gostosa entre amigos ou desconhecidos que te fazem refletir sobre algo diferente,
ou ainda pessoas gentis e tão humanizadas que se tornam verdadeiros exemplos de vida e de superação. Assistir ao pôr do sol enquanto a noite cai e ver o balançar das folhas de uma árvore. É maravilhoso contemplar e vivenciar tantos momentos da criação de Deus. É ótima a sensação de estar viva e, ao mesmo tempo, poder manifestar gratidão pela vida. São tantas inspirações que é difícil falar de uma só. Para mim, é muito mais do que um momento de criação, um start de um projeto, uma ideia que pode revolucionar o tempo. Sinto como se fosse aproximar o mundo visível do invisível, uma oportunidade de recarregar as energias físicas e mentais. Com o tempo, percebi que era algo tão simbólico e significativo que acabaria se tornando especial. Até chegar às borboletas, foram muitos os despertares. Aquela vozinha interior tentando me conduzir a uma decisão ou a uma escolha, seguir um caminho ou mudar. Um belo dia, percebi que algo era mais do que tudo. Eu estava passando por uma grande questão espiritual e, no meio daquilo, comecei a perceber que uma borboleta sempre aparecia. Era como se o surgimento delas, onde quer que eu estivesse, me revelasse uma resposta para uma pergunta inconsciente. Quase um presságio. O mais interessante era que elas apareciam do nada e em qualquer lugar. Percebi que eram sempre pequenas, a maioria de cor amarela. Às vezes aparecia uma branca. Quer fosse em um conflito mental, ou em sonho, ou em uma impressão, aparecia uma borboleta. Comecei a perceber a simbologia e a inspiração que as borboletas me traziam. E até hoje as tenho como seres muito especiais, apesar de seus poucos dias de vida. Elas passam por uma longa fase de transformação. A primeira fase não é tão formosa, mas é a principal e muito necessária. O início da sua existência. Protegidas ali no seu casulo, continuam no seu processo de desenvolvimento para voltarem lindas e majestosas, agora livres para voar. É um curto ciclo de vida, mas sempre deixam uma admiração em todos aqueles que as observam com mais atenção. O surgimento mais recente foi o de uma borboleta translúcida que eu nunca tinha visto igual. Ela voou na parede ao meu lado e eu a deixei pousar na minha mão. Aquele momento foi único, pois há dias eu estava resolvendo questões sérias. Elas não aparecem o tempo todo, claro, mas eu sei que a minha maior inspiração vem delas. Aprecio todas as borboletas, mas principalmente as amarelas, que são para mim fontes de inspiração, quando sinto que me conecto com algo muito especial e que deixa o meu espírito mais feliz. Uma conexão com o mundo espiritual e os meus antepassados.
Dedico esse texto aos meus amados filhos, Cíntia e Bruno, minha primeira fonte de inspiração e de verdadeiro amor. Que lindo, Ângela! Oh, eu adorei a sua história, que linda! Que bom que você nos contou sobre a sua inspiração através das borboletas. Elas são realmente lindas, fortes, não é? Para enfrentar aquele período difícil de deixar o casulo. Dizem que elas sofrem ali durante esse processo, mas depois estão livres para voar, não é, Ângela? Ai, que lindo! Adorei. E vocês? Gostaram também? Oh, não podem ter gostado, né? Uma história tão linda dessa. Muito obrigada, Ângela. Muito obrigada. E obrigada a vocês que estão aqui acompanhando as leituras, tá bom? Eu espero vocês aqui, tá? No próximo vídeo, tá bom? Vamos nos inspirar com mais histórias, tá legal? Se vocês estão gostando, não esqueçam de deixar seu like. Conte para as pessoas sobre o nosso canal, tá bom? Para que elas também venham ouvir histórias tão lindas. Combinado? Então tá bom. Tchauzinho. Fiquem com meu abraço carinhoso. Tchau.